Liturgia do dia 26 de junho de 2022, 13º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, disse o Senhor a Elias: Vai e unge a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando a terra com 12 juntas de bois, e ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo: Deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois o que te fiz eu? Ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou. Com a madeira do arado e da canga, assou a carne e deu de comer à sua gente. Depois levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 15. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Sois minha herança para sempre. Sois minha herança para sempre. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Sois minha herança para sempre. Sois minha herança para sempre. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Sois minha herança para sempre. Sois minha herança para sempre. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Sois minha herança para sempre. Sois minha herança para sempre. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Ó Senhor, sois minha herança para sempre.
sois minha herança para sempre, sois minha herança para sempre. Segunda leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado, para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos ordeno, procedeis segundo o Espírito. Assim, não satisfareis aos desejos da carne, pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estais sob o jugo da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje sugere que Deus conta conosco para intervir no mundo, para transformar e salvar o mundo. E convida-nos a responder a esse chamamento com disponibilidade e com radicalidade, no dom total de nós mesmos às exigências do reino. A primeira leitura apresenta-nos um Deus que, para atuar no mundo e na história, pede a ajuda dos homens. Eliseu,
discípulo de Elias, é o homem que escuta o chamamento de Deus, corta radicalmente com o passado e parte generosamente ao encontro dos projetos que Deus tem para ele. O Evangelho apresenta o caminho do discípulo como um caminho de exigência, de radicalidade, de entrega total e irrevogável ao reino. Sugere também que esse caminho deve ser percorrido no amor e na entrega, mas sem fanatismos, nem fundamentalismos, no respeito absoluto pelas opções dos outros. A segunda leitura diz ao discípulo que o caminho do amor, da entrega, do dom da vida é um caminho de libertação. Responder ao chamamento de Cristo, identificar-se com Ele e aceitar, dar-se por amor, é nascer para a vida nova da liberdade. Com respeito ao texto do Evangelho, aqui começa precisamente a segunda parte do Evangelho segundo São Lucas. Até agora, Lucas citou Jesus na Galileia, que é a primeira parte, mas a partir do capítulo 9, Lucas põe Jesus a caminhar decididamente para Jerusalém. A caminhada que Jesus aqui inicia com os discípulos é mais teológica do que geográfica. Não se trata tanto de fazer um diário de viagem ou de fazer a lista dos lugares por onde Jesus vai passar, até chegar a Jerusalém. Trata-se, sobretudo, de apresentar um itinerário espiritual, ao longo do qual Jesus vai mostrando aos discípulos os valores do reino e os vai presenteando com a plenitude da revelação de Deus. Todo este percurso que aqui se inicia converge para a cruz. Ela vai trazer a revelação suprema que Jesus quer apresentar aos discípulos e nela vai irromper a salvação definitiva. Os discípulos são exortados a seguir este caminho para se identificarem plenamente com Jesus. Lucas propõe aqui à sua comunidade o itinerário que os autênticos crentes devem percorrer. Lucas começa por apresentar as exigências do caminho. O texto apresenta nitidamente duas partes, dois desenvolvimentos. Na primeira parte, o cenário de fundo situa-se no contexto da hostilidade entre judeus e samaritanos. Trata-se de um dado histórico. A dificuldade de convivência entre os dois grupos era tradicional. Os peregrinos que iam a Jerusalém para as grandes festas de Israel procuravam evitar a passagem pela Samaria, utilizando preferencialmente o caminho do mar, junto da orla costeira, ou o caminho que percorria o vale do Rio Jordão, a fim de evitar maus encontros. A primeira lição de Jesus ao longo desta caminhada vai para a atitude que os discípulos devem assumir face ao ódio do mundo. Que fazer quando o mundo tem uma atitude de rejeição frente à proposta de Jesus? Tiago e João pretendem uma resposta agressiva, musculada, que retribua na mesma moeda, frente à hostilidade manifestada pelos samaritanos. A referência ao fogo do céu leva-nos ao castigo que Elias infligiu aos seus adversários. Mas Jesus avisa-os que o seu caminho não passa nem passará nunca pela imposição da força, pela resposta violenta, pela prepotência. No seu horizonte próximo, continua a estar apenas a cruz e a entrega da vida por amor. É no dom da vida e não na prepotência e na morte que se realizará a sua missão. Isto é algo que os discípulos nunca devem esquecer, se estão interessados em percorrer o caminho de Jesus. Na segunda parte, Lucas apresenta, através do diálogo entre Jesus e 3 candidatos a discípulos, algumas das condições para percorrer com Jesus esse caminho que leva a Jerusalém, isto é, que leva ao acontecer pleno da salvação,
Que condições são essas? O primeiro diálogo sugere que o discípulo deve despojar-se totalmente das preocupações materiais. Para o discípulo, o reino tem de ser infinitamente mais importante do que as comodidades e o bem-estar material. O segundo diálogo sugere que o discípulo deve desapegar-se desses deveres e obrigações que, apesar da sua relativa importância, o dever de sepultar os pais é um dever fundamental no judaísmo. Impedem uma resposta imediata e radical ao reino. O terceiro diálogo sugere que o discípulo deve desapegar-se de tudo, até da própria família se for necessário, para fazer do reino a sua prioridade fundamental. Nada, nem a própria família, deve adiar e tardar o compromisso com o reino. Não podemos ver estas exigências como normativas. Noutras circunstâncias, ele mandou cuidar dos pais, e os discípulos, nomeadamente Pedro, fizeram-se acompanhar das esposas durante as viagens missionárias. O que estes ensinamentos pretendem dizer é que o discípulo é convidado a eliminar da sua vida tudo aquilo que possa ser um obstáculo no seu testemunho cotidiano do reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.